No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que eu estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, com 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode engrandeceu-se sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Daniel aqui, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8, ele recebe uma visão simbolizada por animais, chifres. E ele quis entender, quis compreender o significado, né? No versículo 15 diz: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi uma voz de homem que entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, Daniel teve uma visão sobre os nossos dias, as coisas que aconteceriam. Mas aí precisou que Gabriel lhe desse a entender e abrisse o entendimento. Nós precisamos também que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, traga revelação, abra o nosso entendimento para a gente compreender esses fatos, como eles estão acontecendo, como as coisas estão se desencadeando, e se cumprindo em nossos dias, em nossa face. E há uma necessidade, que a gente consiga entender e transmitir com serenidade, com clareza, com simplicidade, dando o devido valor às Escrituras, à Palavra de Deus. E Daniel, então, recebeu a visão, e aí no versículo 20 diz: aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então aqui é usado uma simbologia, e eu peço a você que permaneça até o final, para você ficar claro, compreender, se você tiver interesse.
em entender como que as coisas estão acontecendo nos nossos dias, como que elas estão se cumprindo, né? E aqui é usado a simbologia de animal, de de chifre, de marradas, né? Estou ouvindo aqui o miado da gata. Não é este o animal. E então a gente vai decifrar essa simbologia, né? Aqui se refere a dois países. Carneiros são dois países e cada um é representado por um chifre. Eles individualmente é representado pelo chifre e com um bloco é considerado um animal. E aí tem o bode peludo, que é o reino da Grécia, o rei da Grécia. Ele se refere aos países do Ocidente que são unidos, né? Eles são formados em liga de nações, em blocos de nações. A exemplo disso nós temos a ONU, que é a organização máxima. Temos a OTAN, né? Temos surgindo aí nova liga, né? Novo bloco de países, como é o caso do BRICS. Então é esse o significado quando é animal, né? O animal ele tem algumas características parecidas com o poder exercido pelas nações, né? Que ele faz demarcação de áreas, luta ali pelos seus interesses, defende os seus interesses, né? Não permite que invasores caçem nas suas áreas, para que ele possa sobreviver, né? E dar prosseguimento ali ao seu grupo, né? A formação do seu grupo étnico. E aí os animais então têm essa característica, né, de demarcação de território e luta pela defesa ali dos seus interesses. E é assim que se forma a Liga das Nações, os blocos das nações, para defender os seus interesses. Quando fala de chifre, fala de um único país. Quando fala de animal, está falando de um bloco de nações. E aqui fala sobre o rei da Grécia, que é o Ocidente, né? Os países que fazem parte do bloco aí que domina hoje o mundo e tem o seu chifre maior, que é os Estados Unidos da América. Então essa força do bloco das nações, ela é chamada de bode peludo. E o chifre notável é os Estados Unidos, aquele que tem poder supremo, né? O maior poder maioral das nações aí, por enquanto. Né? Então tem essa revelação a respeito dos símbolos, né? E esses animais, diz que eles davam marradas, né? Para o norte, para o sul, para todas as direções. E a gente percebe que é o reino da Média, que é o Iraque nos nossos dias, e a Pérsia, que é o Irã. Fala que há um mais alto, que é o Irã, e ele surgiu por último, se levantou por último. E é os anos de 1958, o Iraque se tornou o país e o Irã foi em 1979. Então o mais alto surgiu por último. 1958 o Iraque, 1979 o Irã. E um chifre já foi quebrado, né? É difícil a gente fazer assim um paralelo, porque a Bíblia não dá para a gente aqui uma noção de tempo, né? Geralmente não dá uma noção de tempo, né? Se a gente lê assim, sem muita atenção,
vai pensar que isso vai acontecer em um momento, em um dia, mas leva tempo, né? O cumprimento da profecia leva muito tempo, e desde que os Estados Unidos atacou o Iraque e derrubou o Saddam Hussein, eu já tinha essa percepção que era o primeiro chifre quebrado. Inclusive eu via pessoas falando sobre o World Trade Center, né, dizendo que era o cumprimento, né, de Daniel 8, mas não tem assim uma explicação plausível, né, uma revelação aprofundada e detalhada e que traga realmente a compreensão. Então, na época eu discordei que não era os dois chifres do capítulo Daniel 8. Ia ser um evento que contribuísse para a ação dos Estados Unidos para ir lá e invadir o Iraque, mas que não era os dois chifres. Os dois chifres é o reino, é o país, né? São os dois países de maneira única, isolada, é chifre, e os dois em conchavo o carneiro, né? Então, desde a época da invasão que eu já tive uma percepção, um entendimento que o primeiro chifre estava sendo quebrado. Comentava com algumas pessoas do convívio, com alguns irmãos próximos, e nunca foi dada assim importância, né? E até entendo, tudo tem o seu determinado tempo. E agora a gente vê o Irã sendo atacado, né? A tentativa ali de Israel, dos Estados Unidos de derrubar o sistema, quebrar o chifre, né? Derrubar o sistema. E aí ele também fala das marradas, né? Que eles davam para todas as direções, como eu estava falando, que significa os ataques terroristas, né? E os países que são coligados com o Irã dá essa sustentação para a realização dos ataques, que são chamados de marradas, né? O carneiro dando marradas em todas as direções. Então o bode peludo vem sem tocar o chão. A gente já está vendo coisas nesse sentido aí, né, da força que foi utilizada no último ataque para o Irã. Não precisou que forças armadas tocasse o chão e entrasse no Irã e executasse aquilo que era para ser feito, aquilo que foi ordenado. Então já tem tecnologia suficiente para isso, para entrar no país, fazer o serviço sem ter que gastar com forças armadas, com perda de homens, né? E algo muito importante, algo muito assim, relevante, né, para o desfecho, para os acontecimentos, é que os Estados Unidos vai se fortalecer, vai se engrandecer para realizar esse propósito. Só que quando ele se der, quando ele acontecer, após isso, não podemos demarcar tempo, em quanto tempo isso ocorrerá, assim, quando o Irã, o sistema de governo do Irã for quebrado, se automaticamente em seguida já vai ser quebrado o chifre do bode. Os Estados Unidos vai perder a sua força, mas no lugar do poder que ele exerce hoje, surgirão 4 países, que diz no contexto do versículo, que surgirão 4 países desse povo, né? Ou seja, do rei da Grécia, né? Do Ocidente. Surgirá agora 4 países que dominarão o mundo, né? E o menor vai se engrandecer muito e vai desencadear também muitas coisas, muito cumprimento de profecia, muitas coisas que eu ainda não quero tocar nesse vídeo.
mas assim, os Estados Unidos não vai ser mais a nação mais poderosa. Não sei se isso vai acontecer espontaneamente ou se isso vai ser resolvido, né? Decidido, conspirado, né? Esse poder dividido para 4 países, se é algo já planejado pela a Liga das Nações, embora não usado mais esse termo Liga das Nações, né? Mas eu usando esse termo de liga para simbolizar o bloco, né? que atua. Não dá para saber se é algo planejado por eles, que o poder dos Estados Unidos se divida, seja repartido para 4, ou se isso vai acontecer espontaneamente, de acordo com a força que cada um exerce. Mas acredito, né, que isso acontecerá em breve, em pouco tempo, né, que Daniel teve esse privilégio de ver e entender as coisas que aconteceriam no último tempo do fim. E esse é o cumprimento de Daniel 8. Falta o último chifre ser quebrado, que é o governo do Irã, e em seguida o chifre notável do bode peludo vai ser quebrado e surgirão então 4 países. Então a configuração das nações será mudada de 1 para 4. Eu espero que você tenha compreendido, que tenha sido simples e claro, e que a partir de agora, se você é um leitor da Escritura, quando lê Daniel 8, leia com a outra ótica, com a outra percepção. Coloque lentes de alcance, né, para ver colírio celestial, para enxergar aquilo que já foi predito, aquilo que já foi anunciado há milhares de anos atrás, sobre as coisas que nós estamos presenciando hoje. Motivo de engrandecer, né? Engrandecer a Escritura, engrandecer o nome do Senhor, pela a sua grandeza, seu imenso poder, e esse poder de já prever e predizer as coisas antes que elas aconteçam. E nós podemos ver e contemplar e louvar e engrandecer o Senhor por essa grandeza, por essas maravilhas.